pensar que a gente precisa da família sempre do nosso lado, no sentido de saber o que está acontecendo. A família ser informada é a maneira com que a gente vai trazer essa família para o nosso lado, vai trazer essa família para ser nossa aliada, através da informação. E aí, a gente traz uma verdade aqui, que é a ansiedade dos pais em entender se o filho está aprendendo, se o filho está sendo capaz de acompanhar o que está sendo ensinado. No Brasil, nós temos muito poucos falantes de inglês. O que acontece com isso? Claro, os pais dos nossos alunos muitas vezes não têm conhecimento da língua, não têm conhecimento de como a aquisição de língua acontece, eles não têm conhecimento do processo, não é? Então, por isso, existe ansiedade, existe desconfiança, será mesmo? Hoje em dia, vamos pensar. Como que o pai e a mãe acompanha se o filho está aprendendo matemática, português? Como que ele faz isso? Normalmente ele vai olhar um livro, se o livro está preenchido, né? Ele vai olhar a nota. É isso. Agora, português e matemática, ele estudou também lá na escola, quando ele estava no colégio. Mas inglês, ele estudou também, mas de uma forma muito diferente, né? Então, assim, as gerações que hoje em dia são pais da minha geração, ou um pouco mais nova, como que a gente aprendia? A gente aprendia aquele verbo to be, ou aprendia na lousa lá como é que passa para o passado, aprendia com lista de verbos irregulares, o que era para a gente meio que do mesmo jeito das outras matérias, concorda? Então, a gente tinha que aprender lá a fórmula de como transformar a frase para o passado, a gente tinha que decorar a lista de verbo, e aí ficava meio parecido com todas as outras matérias, como que era nota, tirou nota, não tirou nota. E hoje em dia o ensino de inglês é muito diferente também na escola. A gente está buscando aulas comunicativas, que essa criança saia falando inglês. Então, como que esse pai vai mensurar? Será que ele vai conseguir mensurar igual ele mensura outras matérias? Provavelmente não. Então, ali na segunda parte ali diz, para reduzir essa ansiedade e tornar o processo de aprendizagem mais transparente e envolvente, envolvendo a família, é essencial comunicar o progresso de forma acessível. Tem que ser acessível para eles. Tem que ser concreto para os pais. E tem que ser visual, né? Então, assim, tem que ser muito evidente para os pais. Então, como que a gente vai evidenciar isso? Agora, eu gostaria que vocês conversassem nos breakout rooms, tá bom? Então, a Patrícia vai conversar aqui com a gente presencialmente e vocês vão para os breakout rooms. Tira print dessa tela, por favor, em casa, para que vocês forem para o breakout rooms, vocês vão conversar a respeito disso, tá bom? 3 minutinhos, 4 minutinhos, acho que dá, né? Então, as perguntas são: atualmente, como é feita a comunicação do progresso dos alunos para os pais na minha escola? É somente através de um boletim escrito? É somente quando ele faz a prova e tira a nota lá? Quem se responsabiliza por esse processo? É só e unicamente o professor, porque, afinal de contas, é só ele que fala inglês, então ele que seja responsável por isso? Ou a escola toda se envolve? Quais são as vantagens e desvantagens da forma como está sendo trabalhado hoje em dia lá na nossa escola? O que você vê de positivo e o que você vê que poderia melhorar? E como é que está o nível de satisfação dos pais em relação ao inglês atualmente? Vocês acham que eles estão satisfeitos? Eles estão achando que o programa está rolando, que os alunos estão aprendendo? Ou eles estão achando que não está da forma como eles queriam ainda? E essa visão que eles têm, que esses pais têm atualmente, reflete a realidade dessa escola ou está desequilibrado? Os seus pais estão achando a evolução
menor e, na verdade, eles não estão conseguindo ter essa percepção ou está equilibrado? Tá certo? Não, realmente eles estão tendo uma visão correta do quanto os meus alunos estão aprendendo. Seja você professora, seja você coordenadora ou mantenedora da sua escola, pense em todo esse processo, como que está esse equilíbrio, tá bom? Então, vocês vão para o breakout 1 agora, 3, 4 minutinhos para trocar a respeito disso, tá bom? Já já a gente volta para trocar. Já deu aí nossos minutos para voltar? Posso chamar? Pode, vamos chamar todo mundo de volta, vamos ver o que o pessoal tem para contar para gente. Ok. Então vamos lá, vou fazer 2 perguntas pontuais, tá bom? Vamos lá, porque senão a gente vai se estender muito e tem muita coisa para a gente falar. Primeiro, vocês tiveram percepção que todo mundo trouxe coisas parecidas? Foi parecido o que vocês conversaram ou não? Foi muito diferente? Vocês trouxeram coisas muito diferentes ou coisas parecidas? Parecidas. Parecidas, realidades diferentes, mas coisas parecidas. Isso, problemas, né? Identificados ali, parecidos. E vocês acham, eu quero a última pergunta, é muito importante. Vocês acreditam que os pais têm a percepção correta do aprendizado dos alunos ou não? Sim ou não só? Não. Não. Aqui tem um não também, Patrícia está fazendo não com Não. a cabeça. Não, Não. 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 Então, por isso que essa sessão de hoje é muito importante e eu enchi vocês de recado e de convite para vocês virem, porque repetidamente nós, como consultoras, como quando visitamos as escolas, quando estamos em contato com vocês, percebemos que essa é uma constante, né? Mesmo em realidades diferentes, é uma constante, né? Os pais não conseguem ter uma percepção real do aprendizado dos filhos, tá? Então, nós vamos começar aqui com algumas dicas que a gente sempre leva para as escolas. E, claro, vou pedir para vocês também que vocês tiverem dúvidas, tiverem alguma coisa, vocês levantem a mão. Alguém quer contribuir com alguma coisa? Não? Então, vamos lá, ó. Reduzindo a ansiedade dos responsáveis. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, de uma comunicação frequente e clara, tá? Boletins, quando eu fizer um boletim para o meu pai, para a mãe, para o responsável, eu preciso que ele seja breve, eu preciso que ele seja claro, frequente, tá? Breve, claro e frequente, tá bom? Então, as mensagens, no mínimo, mensais, para esses pais, se possível, mais. Linguagem não técnica e nunca jargões do nosso meio. Falarmos sobre a função e não sobre a gramática. Então, eu vou escrever um boletim lá para o pai e vou falar assim: olha, estamos aprendendo a falar sobre as ações que estão acontecendo agora. Então, ele está aprendendo a falar I am eating, she's playing. Coloque exemplos, tá? E descreva em português qual é a função daquilo que eles estão aprendendo. Os alunos estão aprendendo a se descrever, os alunos estão aprendendo a descrever as roupas que estão usando, tá? Então, não caia na tentação de escrever. Os alunos estão aprendendo present continuous, os alunos estão aprendendo simple present, os alunos estão aprendendo a falar o simple past. Para o pai, isso, ó, ele não sabe o que é, tá? Então, os alunos estão aprendendo a falar sobre os acontecimentos do passado. Estão aprendendo a falar sobre o seu final de semana passado. É assim que a gente vai escrever um boletim, com a linguagem mais clara possível, tá? Ah, Dani, mas a gente não tem um boletim especializado do inglês na nossa escola. O nosso boletim é igual a todas as outras matérias e só tem o campo para colocar a nota do aluno
e uma breve anotação, um breve comentário. Nós podemos auxiliar você na sua escola a personalizar um boletim para as aulas de inglês. Nós temos vários colégios parceiros que já têm um boletim diferenciado e específico para o ensino de inglês, tá bom? Então, isso é uma coisa que você pode implementar na sua escola, caso houver interesse, tá bom? E você fale com o seu consultor, que nós auxiliaremos nesse processo. Nós temos vários modelos, é só vocês personalizarem com o logotipo da escola e a gente orienta como utilizar, tá bom? Então, uma coisa que eu trouxe ali, o desenho para vocês, a fotografia, que começou a partir desse ano, que é esse Learning Journey, que se chama, tá? Esse aqui é da educação infantil. Ele é como uma agenda. Então, ele tem aqui personalizado para escrever o nome do aluno, o nome da professora, o nome da escola. E esse aqui é muito importante porque ele tem, ao final aqui também, eu estou falando na parte de boletim ainda, por enquanto, né? Ele tem outras coisas, mas vou mostrar aqui no final. Que você pode utilizar, a professora pode utilizar para mandar recadinhos para os pais. Então, hoje, nós fizemos a atividade número 1 da plataforma em sala de aula. Replique em casa com o seu filho. Hoje aprendemos a falar sobre as ações, sobre o que está fazendo no momento, a I am eating, por exemplo, tá? Então, você pode usar isso como uma forma de comunicação extra com os pais. Ah, mas a gente já usa o aplicativo Edu, sei lá o quê. Legal, mas esse aqui, ele não é só isso. Ele tem toda uma parte importante aqui que vai sinalizar para os pais o que o aluno está aprendendo, tá bom? Então, isso aqui é de extrema importância para os alunos da educação infantil, para essa ideia de deixar os pais a par de tudo que está acontecendo, né? Temos também, além, né? Então, falei para vocês que esse chama Learning Journey. A gente tem em outros formatos para os outros segmentos. Depois eu vou falar a respeito, tá bom? Mas a ideia é essa, que vocês sempre enviem algum tipo de comunicação para os pais, para que eles fiquem cientes do andamento. Ideal que pelo menos mensalmente vocês enviem, tá? Um outro aspecto, uma outra forma de reduzir essa ansiedade dos pais são as reuniões pedagógicas ilustrativas. Olha só que interessante. Você vai fazer uma reunião pedagógica ali, reserva um tempinho um pouco maior para o professor de inglês, com a turma, com os pais. Por quê? Você pode preparar vídeos ou gravações até de áudio curtos para mostrar nessa reunião de pais, tá? Então, como é que é isso? A professora, durante a aula, ou tem um suporte, muitas escolas têm a galera do marketing que pode entrar na sala de aula enquanto está acontecendo a aula e fazer gravações curtíssimas, gente, segundos assim, só mostrando a criança interagindo uma com a outra em inglês, mostrando a professora interagindo com o aluno em inglês, e coisas simples, e não é ensaiado, tá? É muito importante que seja natural, legítimo. Não é uma apresentação, você não vai estar filmando uma apresentação, você vai estar filmando um pedaço da aula. Ah, mas eu falei em português. Se você falou, por exemplo, alguma coisa que foi um prompt para o aluno falar inglês,
Não é um grande problema. O ideal é que você fale inglês e que o aluno fale inglês com você. Mas lembra, a amostragem é do aluno falando inglês. Legal se você conseguir pegar 2 aluninhos trocando, né? Gente, eu tô falando aqui aluninhos, mas isso serve para todas as faixas etárias, tá bom? Até o ensino médio. Então, assim, você coloca os alunos para fazer pair work, né? Trabalho em dupla ali, conversação. E você, professora ou coordenador, já combina com o professor previamente. O marketing já combina previamente. Olha, hoje eu vou ter um pair work que é bem legal. Você pode vir me ajudar e filmar? Porque muitos professores dizem ter essa dificuldade, tá? E isso some com a prática. Você vai praticando, tendo ali o celular no bolso, você vai com o seu celular, porque ninguém melhor do que você para saber que momento é o melhor para filmar, né? O próprio professor. Então, você vai andando pela sala, os alunos estão praticando, você vai fazendo filmagens curtas de segundos, tá? E aí, depois, você pode fazer essa amostra na reunião pedagógica ilustrativa. Temos também um outro formato, que é demonstração prática de conteúdo. A gente tem um colégio parceiro que faz isso muito legal, tá? Infelizmente, a professora não pôde estar aqui com a gente hoje, mas gostaria que ela contasse, ela mesma contasse para vocês, mas como ela não pôde vir, então eu vou contar para vocês como é que é feito isso. Nós temos os flashcards, né? Para o Fundamental 1, para a educação infantil. Então, as escolas, elas têm lá um bom estoque, né, de flashcards, uma boa variedade de flashcards. Então, o que a professora faz? A professora pratica com eles algumas dinâmicas com o flashcard, né? Então, assim, por exemplo, eu sorteio um flashcard, aí tirei lá uma butterfly. Então, o aluno tem que criar uma frase com butterfly. Então, aí, essa é uma dinâmica bem simples que eles estão acostumados a fazer. Eles vão, então, a professora, ela divide a turma em alguns grupos. Então, se ela vai ter 4 reuniões ao longo do ano, ela divide a turma em 4. Então, ela pega aqueles alunos que já têm um pouco mais de facilidade, que já estão preparados logo no início do ano, e esse primeiro grupo vai ser o primeiro a participar na reunião de pais. Então, ela leva as crianças para a sala de aula e as crianças vão fazer o papel dela com os pais. E isso se torna muito divertido. Porque os pais também não sabem falar inglês. Então, a criança pega... eles chegam lá na frente, embaralham nos flashcards, aí o pai coloca virada, aí o pai tem que tirar um flashcard. Aí tira lá, o pai tirou um carro, né? Aí a criança fala assim, what is this? Aí o pai fica, car. Então, repeat, it's a car, it's a car. Então, é a criança fazendo com o pai isso, na reunião de pais. E aí depois ele fala, ok, say a sentence, né? Fala uma frase com o carro. Ele fala para o pai, né? Say a sentence. Ou ele fala, what color is the car? E aí o pai fala, it's red. Então a criança faz essa interação com o pai, ela na posição de professor e o pai na posição de aluno. E isso a professora vai variando de acordo com o nível dos alunos. Então, tem desde bem simples, assim, quando eles são menores, no Fundo 1 e tal, até mais complexo no Fundo 2. E aí, no Fundo 2, é muito engraçado que a gargalhada é certa, porque no Fundo 2 as crianças estão bem mais avançadas, os pais não sabem nada, né? Então, assim, fica bem interessante. Às vezes, no meio tem um pai que fala. Então, é super legal, que fica todo mundo se surpreende, aquele pai vira e fala inglês no meio. É divertido. Os pais saem com uma impressão muito positiva, tá? E não é nada de, assim, não precisa de uma preparação exacerbada, né? Os alunos, é o que os alunos fazem no dia a dia, tá bom? E dá resultados excelentes. Eu super recomendo essa prática, tá bom? Vai pensando aí nessa escola, como que isso se encaixaria, tá? E é uma coisa assim, 5 minutinhos, viu, gente? É muito rapidinho mesmo. Até porque fica cansativo. Então é só isso, é o aluno chegar, brincar ali com os flashcards um pouquinho,
e acabou. Aí na próxima reunião é outro grupo de alunos, na próxima outro grupo de alunos, e encerra com outro grupo de alunos ao final, tá bom? Então, essa é uma ideia aí que vocês podem levar. Tamara, a gente tem contribuições aí no... A Jennifer falou um pouquinho mais cedo, na escola em que trabalho, a comunicação ocorre diretamente com a diretoria, onde trazem as situações para mim e eu dou retorno. Então, a diretoria vai para os pais. Algumas poucas vezes eu converso diretamente com os responsáveis pelos alunos. Ainda do outro. Certo. Legal. Podem ir colocando comentários, viu, gente, no breakout room. Eu não vou parar muitas vezes porque o conteúdo é bem extenso, tá bom? Uma outra forma de reduzir a ansiedade dos pais é prestar um esclarecimento durante a reunião do que é esperado do aluno na etapa por vir, tá bom? Então, o professor, ele tem em sua mão o conteúdo programático do próximo bimestre ou trimestre, como sua escola trabalhar. Você tem com você aquilo lá na reunião de pais. E você vai antecipar. Então, você vai chegar na reunião de pais e falar assim, olha, gente, para este próximo bimestre ou trimestre, nós vamos aprender. E ali o exemplo que eu coloquei ali. Vamos aprender a se apresentar, vamos aprender a falar a idade, vamos aprender a falar que 10 nomes de 10 animais, enfim, qualquer que seja a função, sempre função, nunca vou aprender o verbo to be, gente, até porque o nosso material não funciona dessa forma, né? Vamos aprender a falar a idade, vamos aprender a falar sobre os sentimentos, como estou me sentindo, e aí o verbo to be está embutido lá, não é? I am happy, I am sad, Então é assim que a gente vai se comunicar com os pais, tá bom? Então, lembrar, na minha próxima reunião de pais, eu não vou de mãos abanando só para tirar dúvida. Eu vou para informar. Eu vou para informar qual vai ser o próximo passo. Concorda comigo que isso vai melhorar a expectativa dos pais ou não? Eu acho que melhora muito, tá? Porque eles vão saber qual é o próximo passo do filho, tá bom? Ah, Dani, mas já tem aqui no caderninho que você mostrou pra gente. Já tem, mas quantos vão abrir e olhar realmente o caderninho? Entendeu? A gente tem que dar um passo à frente deles, tá? Ainda na ideia de reduzir a ansiedade dos pais, a gente pode criar mapas de progresso visuais. Esses mapas podem ficar na sala de aula. Gente, tudo que eu estou falando aqui serve para qualquer ano escolar, qualquer idade. Você vai adaptar isso à faixa etária, tá? Então, você vai fazer um mapa bonitinho, com um bichinho, para criança. Você vai fazer um mapa, um gráfico interessante ali para o adolescente, né? A ideia é que vire algo visual mais tangível. E aí você vai manter isso na sua sala de aula, com a sua turma, para que eles mesmos vejam, e você vai levar isso na reunião de pais, tá? Ou você vai disponibilizar isso de alguma forma para os pais, seja em forma de boletim, seja em forma de mensagem lá no aplicativo, tá bom? Ou na agenda dos alunos, sempre lembrando para adaptar essas dicas para a sua realidade. Então, usa gráficos simples, crie selos ou passaportes do inglês que mostram marcos atingidos. Então, por exemplo, hoje finalizamos a unidade em que a gente ia aprender a se apresentar. Legal. Estou conseguindo me apresentar? Sim. Então, dou um carimbo lá, coloco um selinho, pinto lá um quadradinho do gráfico, tá bom? Então, vocês vão ter isso de forma visual para o aluno. E aí, quando você for para a reunião, você vai colocar aquilo, né? Ou melhor, fez isso durante a aula, depois chegou na prova, não consegue ainda se apresentar. Então, eu não vou colocar meu carimbinho ali, não vou pintar um quadradinho ali. Isso tem que ser fidedigno, tá? Não é só algo para
um feedback motivacional. Não é só isso. Ele tem que ser fidedigno ao que o aluno realmente está conseguindo fazer ou não, tá? Então, esse mapa de progresso visual, ele vai ajudar tanto na sala de aula para que o próprio aluno tenha noção do desenvolvimento dele, o que está faltando, o que está precisando melhorar, quanto para os pais, tá bom? Portfólio virtual. Bom, para quem é da nossa educação infantil, o que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade, porque está no nosso RTN, no Teacher's Guide, no livro do professor. Para os outros segmentos, talvez não tenham ouvido falar ainda, o que é difícil, porque a gente sempre fala sobre isso, mas serve para todo mundo, da educação infantil ao ensino médio, que é a criação de um portfólio virtual, tá? O que é o portfólio virtual? São arquivos digitais mostrando o progresso dos alunos ao longo do ano, momentos espontâneos em sala de aula, gravações de atividades orais durante as aulas comprobatórias da prática da oralidade. E o que você vai fazer? Você vai enviar periodicamente esse material via meios digitais, WhatsApp, pode ser no aplicativo Agenda Edu, Cledep, qual for que você utilizar na sua escola. Se você tiver a possibilidade de envio de vídeo, você pode enviar através dele. Ou nós temos uma ferramenta que nós usamos já, assim, começamos a usar lá na pandemia, aqui no Ceolep, que é um aplicativo gratuito que chama Sisó, né? Aquele primeiro ali do parênteses, tá? Ele é um aplicativo gratuito, um site. Você entra, você consegue, você como professor ou coordenador, você entra lá, gratuitamente você tem direito a um número de turmas limitados, mas se você passar a pagar, você tem um número praticamente limitado de turmas. Então, você entra nesse site e você cadastra separadamente cada turma e ali você vai criando um portfólio para cada turma, para cada aluno. Dá para criar tanto por turma quanto por aluno, né? E você consegue disponibilizar para os pais um link que esse pai vai clicar e ele vai direto lá para onde está o portfólio visual do filho, tá? Ele vai ver lá, portfólio virtual, ele vai ver lá tudo que a criança fez ao longo do ano, né? Então, você pode ter lá dentro a gravação lá do primeiro mêsinho de aula, que você estava ensinando para ele responder ainda what's your name, my name is, até lá no final que ele já está falando sobre as cores do arco-íris, ou sei lá, tá bom? Então, a ideia é que, periodicamente, você faça as gravações e sobe lá para esse site chamado Sisó, e você divide, essa gravação é do João. Então, coloco aqui a gravação do João. Essa gravação é da Maria. Sobe lá para o perfil da Maria, a gravação da Maria, tá bom? Então, essa é a ideia. Normalmente, o que o professor fala para a gente? Eu tenho dificuldade em dar aula e filmar. O que eu posso falar para vocês? É uma questão de prática, tá? Então, assim, ninguém começa sabendo fazer isso, tá bom? Então, assim, talvez você não consiga sozinho, mas converse com a sua coordenação. Coordenadores, apoiem seu professor nesse momento. Combina já que dia que você vai ter um pair work, né? Um diálogo legal que a gente pode gravar as crianças. Combina com a professora, vou entrar na sala, vou filmar para ela, tá? Não é para gravar coisas ensaiadas, é para gravar um momento espontâneo, porque a ideia do portfólio virtual é que seja uma demonstração do que realmente acontece em sala de aula. Nós estamos falando de progresso. Então, aqui, quando a gente fala do portfólio virtual, não é para você ter somente momentos que foram ensaiados e de apresentação. A gente está falando de momentos espontâneos, tá? Da criança realmente aprendendo. Então, sabe quando a gente faz o recasting, assim, né? Então, assim, aí você pergunta para a criança, né? What color is this? Aí a criança fala azul.
Ah, blue, so sit, it's blue. Blue, ok, it's blue, it's blue. Até você chegar no resultado que você queria, certo? Você pode filmar desde esse começo, que a criança respondeu azul, pode filmar o seu recasting acontecendo ali, até o resultado final da criança respondendo como você esperava, it's blue. Pode gravar tudo. Justamente para o pai entender que não é milagre. Ah, por que na minha casa ele fala azul e na escola ele fala blue? Porque a professora tem técnica e o pai não tem. Então, quando você mostra para ele que é assim que acontece o processo, ele começa a deixar de duvidar de você. E ele percebe que tem uma técnica por trás. Entendeu? Porque muitas vezes fala assim, né? Ah, mas porque você fala que ele está indo bem, que a criança está indo bem, mas ele nunca fala nada em inglês comigo. É claro, você não tem técnica, você não é professor de inglês, você é o pai, você é a mãe, entendeu? Então a gente precisa desmistificar também, mostrando que por trás existe toda uma técnica para conseguir que a criança fale inglês com você, tá bom? Isso vai ajudar muito as escolas que têm esse sistema de portfólio virtual, são as escolas que a gente tem os pais mais contentes com o programa. São os que menos duvidam, os que menos a gente tem problema. Ai, nossa, mas ele está achando que está fraco. Se não vê o que acontece, vai imaginar mil coisas, né? Aí, nós temos, se alguém contribuir alguma coisa, você me avisa, tá bom? Pessoal, se quiser ir contribuindo aí no chat, fiquem à vontade, tá bom? Que eu vou aqui rapidinho para dar tempo da gente cobrir tudo e colocar vocês para conversar ainda mais um pouquinho e trocar, tá? Então, atividades que mostram resultados concretos aos pais. Vamos lá, vou falar um pouquinho agora. Aqui a gente tem duas imagens bem legais. A primeira é do colégio que fez uma atividade de cooking class, né? Foi toda filmada, olha que bonitinha as crianças na cozinha, de touquinha. E a parte que era um pancake day, né? A parte que tinha de fogo, as crianças não mexeram, claro. Estava a professora e uma auxiliar. Então, a professora ia liderando a atividade oralmente, ali estimulando as crianças a falarem inglês, e a auxiliar ficou tomando conta lá do fogão, realmente fritando ali as pancakes. Depois a professora, depois que as panquecas foram, porque as crianças participaram de tudo, desde o momento de preparo de massa, aprender todo o vocabulário relacionado a quais eram os ingredientes, depois o vocabulário sobre os movimentos, né, que faz, como é que fala bater a massa em inglês e tudo, como é que fala derramar, como é que fala quebrar o ovo, né, tudo isso. Aí até a hora de fritar, em que a professora foi narrando, ensinando para eles as palavras, como é que fala, então, virar a panqueca lá na panela, tudo isso. Aí foi distribuída as massinhas para elas, e aí os toppings, né, as coberturas para panqueca, também frutinha, vocabulário, tudo ali feito nessa mesa aí bonita, e as crianças saíram, comeram, né, criança que tinha alguma questão alimentar também separado direitinho, o que pode comer, o que não pode comer, e foi bem bacana. Tá? O resultado foi muito positivo, os pais ficaram muito felizes, porque foi tudo filmado, editado. Esse aí é outro esquema. Esse não é o portfólio virtual. Essa foi uma aula preparada para ser realmente gravada e enviada. É diferente. E o outro ali foi um dia do English Day, que a professora fez uma roda ali de contação de história, tá bom? E as crianças, vocês podem ver que tem uma mãe ali junto também, participaram ali e a professora contando histórias, tá? As atividades que mostram resultados concretos aos pais, aí elas já são mais elaboradas, né? Eu não estou mostrando o progresso ainda, mais, estou mostrando ali algum tipo de finalização, né? Então, aqui na fotografia, a gente tem um colégio parceiro e a professora está com uma aula aberta. Ali é uma roda, tá? A gente nem consegue ver as crianças, que é os pais, tudo grandão ali, né? Que é com a educação infantil, os pequenininhos estão lá.
Então, é uma roda inicial, o Circle Time, da educação infantil, tá? Então, aqui ela fez uma aula aberta, você pode fazer uma aula para os pais verem como acontece a sua aula. O show and tell pode ser também filmado ou feito presencialmente para os pais. Encenação da peça de teatro com a linguagem adequada para a faixa etária, para o nível de inglês que eles se encontram, né? Show and tell, aí realmente é uma exposição de um trabalho que eles tenham feito, tá? O show and tell é isso. Quando eles realizam um trabalho e eles próprios vão mostrar esse trabalho, tá? Às vezes vocês estão falando com o pessoal de coordenação, que pode estar acompanhando aí os materiais, tudo, e vocês veem lá show and tell, é isso que quer dizer. E as peças de teatro são coisas que levam meses de preparação. Aí você vai escolher uma data interessante ali para a escola, onde você já vai ter um público bacana, e aí você insere a apresentação de teatro em inglês, tá? Feiras temáticas, né? A gente tem o English Day by Select, que a gente leva para vocês ali a proposta, os consultores estão levando a proposta do English Day para as escolas, algumas escolas parceiras, muitas, aliás, já fizeram o English Day, e é sempre um sucesso. Os pais ficam encantados de ver quanta coisa os alunos produzem, né? O English Day, a gente estimula que vocês utilizem o dia a dia de vocês para a preparação. Então, assim, eu dei na sala de aula um jogo da memória que tinha de peças de roupa, e os próprios alunos produziram o joguinho da memória, eles desenharam, eles escreveram t-shirts e tal. Então, lá no dia do English Day, esses joguinhos ficam expostos e o pai joga com a criança, né? E a criança, mais uma vez, vai mostrar para ele quanto que ele aprendeu, tá? Vídeos curtos dos alunos apresentando algo em inglês. De novo, isso é diferente do portfólio virtual. O portfólio virtual, como eu disse, é o processo. Esse aqui não é para gravar o processo, esse aqui é para gravar o trabalho finalizado, é a apresentação em si. Então, cada aluno grava uma apresentação dizendo seu nome, sua idade, as coisas que gostam na sala de aula, com a supervisão do professor e praticado previamente. Pode ser compartilhado por WhatsApp, mostrado em reunião. Aqui no vídeo a gente tem os alunos apresentando um trabalho, eles são maiores, né? Então eles estão apresentando um trabalho mais complexo ali, uma pesquisa que fizeram, tá? E aí eles estão apresentando para os colegas, está sendo filmado, e esse vídeo é enviado para os pais, tá? Mini projetos temáticos com apresentação presencial ou em vídeo, pode ser feita uma feira, por exemplo. Aqui a gente tem 3 alunas um pouco maiores, aí elas estão falando sobre o filme Inside Out, esse nome do filme, divertidamente, né? Elas estão apresentando o filme, estão contando para os pais do que se trata o filme, né? Então, esse aqui, no caso, elas estão utilizando o pôster. Tem um exemplo ali no texto que é criar um livrinho, tá? Você pode, por exemplo, criar um livrinho com os membros da família, em inglês. Tá contando, esse é o meu pai, e ele trabalha disso, disso, disso. Ou o cartaz, e aí a família vem e as crianças vão contar para a família sobre o que é. O seu pode falar sobre o seu animal favorito, fazer uma pesquisa sobre o filme, sobre uma profissão, sobre esporte favorito. Dani, mas meus alunos fizeram o pôster e eu tirei foto e mandei para casa. Será que a foto transmite para o pai o que o aluno aprendeu a falar? Não, né? Então, assim, não adianta foto, gente. Olha que bonitinho, fizemos a casinha, o projeto, fizemos uma casinha, ó. Então, fizemos aqui, pegamos uma caixinha de sapato, fizemos uma casinha bonitinha, aí eu peguei e mandei tudo foto para os pais. Está mostrando que a criança aprendeu os cômodos da casa? Não.
Tem que filmar a criança mostrando a casinha que ela fez. Tem que filmar a criança falando: This is the bedroom, this is the bathroom. Não adianta foto. Foto não mostra nada no nosso caso, tá bom? Não é aula de artes, é aula de inglês. Então, eu preciso que a oralidade do meu aluno chegue lá para o pai de alguma forma, tá bom? Então, assim, mais legal do que mandar um filme é chamar o pai na escola para ver, se possível. É possível? Não é possível? Manda vídeo, tá bom? Tenta encaixar as coisas de inglês nos projetos que vocês têm ao longo do ano na escola, tá? Uma outra coisa são jogos com os pais. Então, enviar para casa jogos simples, que os pais possam jogar com os filhos, mesmo sem saber inglês, tá? Nós temos o CELEB, vamos falar de CELEB já já. O jogo da memória com imagens e palavras, bingo visual. A plataforma da educação infantil é perfeita para trabalhar com os pais, é muito intuitiva, é joguinho, tem vários joguinhos. Então, quem for da educação infantil, sempre peça para o pai utilizar o CELEB, caso ele não é CELEB, né? A plataforma CELEB em casa com os pais para reforçar aqueles momentos, né, que eles já viram em sala de aula, tá bom? Se você cria com seus alunos alguns tipos de craft, tipo jogo da memória, tem várias sugestões para vocês. A gente sempre conversa com os professores. Se alguém quiser, fala com o seu consultor. Ah, eu queria fazer algum joguinho. Faz o craft, né? O artesanato, né? Na sala de aula com o aluno, tipo, vamos fazer um joguinho tem bonequinho e vai trocar a roupinha do bonequinho. Faz em sala de aula e manda para casa. Manda com uma sugestão para os pais para brincar com eles, né? Peça que a criança te ensine como fala, né? As peças de roupa. Bom? Cartas semanais em inglês escritas pelos alunos. Essa aqui é uma ideia para os alunos um pouquinho maiores, que já escrevem, né? Então, aqui uma ideia que a gente trouxe é assim. Então, semanalmente, a última aula da semana. Vamos lembrar, então, pessoal, o que a gente aprendeu essa semana. Aí os próprios alunos vão contar para você. A gente aprendeu a falar da viagem, a gente aprendeu a falar do final de semana passado. Legal, então vamos escrever uma carta para que eles quiserem, o pai, a mãe, responsável, para a tia, para a avó. E nessa carta vocês vão escrever o que vocês aprenderam essa semana, tá bom? E aí você ensina como é que escreve, o que escreve lá em cima na carta, o que escreve para se despedir e deixa eles utilizarem a criatividade deles, tá? Existe uma atividade de final de aula ali, 10 minutinhos, pronto, tá? Eles podem enfeitar e aquela é a cartinha que eles vão levar para casa para mostrar para os pais o que eles aprenderam naquela semana. Ah, Dani, semanal não dá, eu tenho pouquíssima aula, eu tenho só 2 aulas na semana. Beleza, então faça mensal, tá? Isso é bem interessante mesmo. Os pais vão ver escrito ali do próprio punho das crianças. No final da unidade, né? No final da unidade, isso. Momentos que vocês acharam que é interessante, né? Desafios mensais em casa. Gente, veja como tudo está remetendo lá, levar coisas para casa, né? Esse negócio da lição de casa, levar coisa para casa, o planejamento é muito mais sério, né? Não é simplesmente virar e escrever lá na lousa, página tal e página tal, tá bom? Então, pensar o que o aluno vai fazer na casa dele tem que ser um momento bem pensado e aprofundado, tá? Ó, desafios mensais em casa, que eu estou trazendo toda coisa que a gente já viu, né? Escolas, colegas fazerem, compartilham com a gente. Então, a gente tem um repertório imenso de coisas que as pessoas trazem para a gente, tá? Que os colegas trazem para a gente. Então, a gente compartilha isso sempre que possível com vocês, né?
Então, ó, esse aqui, o aluno ensina 5 palavras novas aos pais e grava isso com a ajuda da família. Então, qual que é a ideia? É, de novo, uma brincadeira de teacher ali, uma brincadeira. O aluno vai brincar com o pai, com a mãe, de professor de inglês, tá? Então, pode levar, qual vai ser a preparação disso na sala de aula? Então vocês vão, é um desafio que vocês vão levar lá para o pai e para a mãe de vocês. Então, quais vão ser as 5 palavras que vocês vão ensinar nessa semana? Uma coisa do tipo. Então, já faz o combinado com eles lá, escreve na lousa quais são essas 5 palavras. Claro que pode variar. O Luizinho leva 5, o Joãozinho leva outras 5, não tem problema. Mas tenha isso anotado ali no caderninho deles, no livrinho deles, quais vão ser essas 5 palavras. E aí eles vão para casa, pode ser gravado em áudio só, caso a família tenha alguma questão, né? Não quer gravar vídeo, ou pode ser um vídeo mesmo, WhatsApp, uma coisa bem simples da criança ensinando o pai ou a mãe a falar a palavra, conversando. Não existe um modelo fechado desse. Pode ser a criança falando: mãe, vou te ensinar a falar caderno em inglês. É notebook, mãe, repeat, notebook, notebook. E a criança ali brincando de escolinha com os pais. Compartilhar músicas ou vídeos educativos que possam ser assistidos juntos e solicitar que os pais enviem vídeos cantando e dançando em casa, juntamente com os filhos. Tem, assim, infinitos canais, tenho certeza que vocês conhecem, Super Simple Songs, tem aquele cara que dança, que todo mundo adora, eu esqueci o nome dele, aquele que a gente vai seguindo ele, né? Ele fala, para a direita, para a esquerda, e pode fazer isso em casa, com os pais, e filmar, e mandar, é um desafio, lembra que é um desafio, né? Não é uma lição de casa formal nem nada, é uma brincadeira, tá? Então, olha, hoje essa semana vamos fazer o desafio do vídeo, né? Então, em casa, quem mandar o vídeo e tal, tá bom? E um outro aqui que dá super certo, que é o projeto do amigo ou do mascote, que o aluno leva para passar alguns dias em casa, normalmente final de semana, chega na segunda traz. É acompanhado de algum tipo de diário, caderno ou espaço online para registrar as atividades e interações com o boneco, tá? Então, a gente sugere que vocês usem os nossos mascotes, né? Então, para quem não conhece, nós temos os mascotes da educação infantil, que são todos animaizinhos, e nós temos os mascotes do Fundamental 1, que são crianças, tá? Essa é a Annelise. Então, vocês podem... Dani, mas vai estragar o boneco. Olha, é muito raro estragar. Ele pode vir sujinho? Pode. Mas dá para pôr na máquina lá e, tá? Ele limpa depois. Outra coisa, o Ceolep envia anualmente novos fantoches, tá? Então não se preocupe, manchou a camisetinha. Ano que vem chega um novinho, tá? Nós temos aí os parceiros que tem lá todos, desde que começou a parceria com a gente, então tem lá 5 Annelise na escola, né? Então pode bater mesmo o mascote, usar bastante, que vocês vão receber depois um outro novo, tá bom? E agora eu quero mostrar para vocês o depoimento da professora Loise, ela trabalha no nosso colégio parceiro Franz Carmo. Ela vai contar para vocês a experiência desse projeto, como é que tem sido, como é a aceitação, né? Como é que o pessoal está lidando com esse projeto lá na escola, tá bom? Vou mostrar para vocês. Olá, meu nome é Heloise, eu sou professora de inglês no Colégio Franz Carmo, ministro das aulas de educação infantil e do ensino fundamental nos anos iniciais. E eu vou falar aqui para vocês sobre o projeto do envio dos fantoches para casa na educação infantil. O objetivo é levar para casa a vivência que as crianças têm na aula de inglês e também de gerar um engajamento dos pais de forma significativa e participativa. Então, como que eu faço? O fantoche vai para casa na sexta-feira e ele retorna na primeira aula de inglês da semana seguinte.
É importante que seja na primeira aula de inglês para que as crianças devolvam o fantoche para mim e a gente faça a roda de conversa para que ele possa dividir comigo e com a turminha como é que foi o final de semana com o fantoche em casa. E para tornar esse momento mais envolvente, mais interessante, o que eu fiz? Eu criei um mural virtual num site que se chama Padlet, cada um fala de um jeito, mas enfim. Lá os pais podem criar um login, né? Eles se cadastram, eles entram no mural virtual que eu criei e eles podem compartilhar fotos, vídeos curtos de como foi essa visita do fantoche. Nesse site é possível criar conta gratuita, só que aí tem um número limitado de murais, né? Criei uma senha e aí toda vez que a criança leva o fantoche para casa, ela leva na agenda um bilhetinho com esses dados e convidando os pais a entrarem no mural, a participarem, publicarem as fotos. E o que é legal é que cada vez que eles entrarem lá, eles conseguem não só publicar a foto dos filhos, mas eles conseguem ir acompanhando ao longo do ano as visitas dos amiguinhos também. E eles ficam super ansiosos, as crianças, né, para mostrar como é que foi o final de semana. E aí as fotos foi um jeito, assim, legal de proporcionar isso, não ser só a criança contando. O retorno que eu tive dessa experiência foi bem positivo. Os pais, nas reuniões, falaram para mim que adoraram o envio do fantoche, que acharam super legal ver a alegria das crianças, porque para eles eles estão levando algo da rotina deles, que eles vão ensinar para os pais, né? Eles vão passar para os pais aquilo que eles vivem na sala de aula com a gente, né? Então, eles ensinam os cumprimentos, aí teve pai que contou isso, que eles queriam fazer os cumprimentos igual a gente faz na sala de aula, ensinam as musiquinhas que a gente usa o puppet para cantar também. Então, eles gostaram bastante. Eu tive a impressão de que eles se sentiram envolvidos na aula de inglês, sabe? Foi uma forma de aproximar os pais das nossas aulas, né? Estreitar os laços, o contato e também o entendimento da língua, porque muitos tentam escrever algumas coisas em inglês junto com as publicações do mural virtual. Então, assim, foi um retorno positivo e bem significativo. Eu comecei a fazer isso no ano passado e como os pais gostaram, aderiram super bem, dei continuidade nesse ano. E é legal porque aí o ano vai passando, vai mudando o puppet, né? Então as crianças ficam super ansiosas para ter esse momento de novo. Espero que essa contribuição seja positiva para vocês também. Ok. Muito bom, né, gente? Muito legal esse depoimento. A Patrícia fez uma pergunta importante aqui. Vocês estão me ouvindo em casa? Voltaram a me ouvir? Sim? Estão me ouvindo? Ok. E pode misturar os puppets também? Pode misturar os puppets, sem problema, tá? É claro que eles vão, por exemplo, educação infantil, normalmente ele tem aquela que é da turma, né? Pode, Pode mandar o dog. pode mandar o dog, pode. Se logisticamente isso for te ajudar, pode mandar sim. E aí a Patrícia fez uma pergunta interessante aqui enquanto a gente via o vídeo, que mas então essa contribuição, né, ali quando manda a foto, o pai vai escrever em português? Vai, gente, não tem problema. O mural fica, na sua maioria, em português. Mas veja, esse não é o objetivo da atividade. O objetivo da atividade é em casa. O objetivo é essa interação que a criança está tendo com o pai, que ela contou. Que vai querer ensinar, mostrar para o pai como que a professora usa o puppet na sala de aula, tá bom? E aí você viu que depois ela contou assim que tem pai que tenta até escrever lá. Ele não sabe inglês, mas ele tenta escrever lá no Padlet, no mural, ele tenta escrever o que foi que eles fizeram com o puppet durante o final de semana. Então, é muito positivo, tá? Funciona muito bem. E como ela disse, aproxima os pais da aula de inglês, do ensino de inglês. Deixa de ser uma coisa distante, alheia demais à família, tá bom? Tá. E agora eu vou falar para vocês do Cell Lab Journey, que é o quê? É o
O Journey é o conteúdo programático, tá? É isso. Tá? Traduzindo de forma que todo mundo entenda, é o conteúdo programático de todos os anos escolares, tá? Do CELEP. Então, assim, para a série Step by Step, que é a série da educação infantil, a gente tem essa agendinha, tá? Então, essa agendinha, ela tem a comunicação dela direto para o pai, tá? Ela não está falando com o professor, ela está falando com o pai. Então, ele fala assim, ó, como estimular as diferentes áreas de desenvolvimento da criança na educação infantil? Como criar oportunidades para a criança ser agente do próprio aprendizado? Então, ele vai falando com o pai. E aí, ele mostra a plataforma, né? Ele mostra aqui os menus da plataforma dos 4 anos da educação infantil. Ele mostra quais são os joguinhos, né? Let's Play. Ele mostra quais são os vídeos. Ele mostra como são os vídeos. Ele fala sobre os vídeos. Ele fala sobre os flashcards. Olha que legal, tá ensinando os pais o que é um flashcard, né? Conheça a jornada da criança na escola. Ele vai mostrar para o pai quais são os momentos que existem na educação, na aula da educação infantil do CELEP. Então tem Circle Time Hello, Art Time. Ele explica o que é cada uma dessas etapas da aula. Você quer o pai mais dentro da sala de aula do que isso? Só se ele realmente estiver lá dentro da sala de aula, né, assistindo junto com o filho. Mas está super bem detalhado aqui. Então, explorem essa ferramenta. Eu estou enfatizando aqui a educação infantil, porque normalmente os pais têm muita ansiedade. Educação infantil e Funde 1. Funde 2, nem tanto. Funde 2, eles refletem mais em nota, né? Já pensando ali em vestibular e tal. Mas a educação e Funde 1 é bem, assim, os pais são bem, mas meu filho não está falando ainda. Pedi para meu filho conjugar o verbo to be, ele não conseguiu. Nem vai, amigo, não é assim que a gente ensina inglês mais hoje em dia, tá? Olha, ele mostra toda a série de livros aqui, até chegar no United Kids. Aí aqui, ó, peguei o de 3 anos para usar de exemplo, que é o My First Steps Blue. E ele vai mostrar aqui, ó, Unit 1, Welcome, Walking. Nessa unidade de trabalho, a criança será exposta às rotinas da sala de aula, o sentimento, as regras de convívio e como cumprimentar as pessoas em inglês. Gente, tá aqui. Então, assim, é só vocês resumirem, colarem isso aqui, para o dia da reunião vocês chegarem para os pais e falarem, olha, nesse bimestre, eles vão aprender isso, isso, aquilo, tá bom? Mostra para os pais isso aqui na reunião. Ó, tá aqui, vocês conseguem acompanhar por aqui, tá? Então, ele vai mostrando cada unidade. E olha, tem um quadrado aqui de sugestões. Então, ele mostra aqui a sugestão. Colors of the Rainbow Song. Os alunos foram apresentados a uma canção sobre as cores do arco-íris. Colors of the Rainbow. Cante com as crianças. E aqui tem a letra da música, e aí a música tá na plataforma. Então, gente, de novo, copia e cola, só que é cola com a mãozinha, tá? Então, você vai vir aqui, você vai falar, a sugestão é cantar Colors of the Rainbow. Então, você vai vir aqui, dia tal do tal. Cantar em casa a musiquinha Colors of the Rainbow. Referência à página 16. O pai vai abrir aqui e vai encontrar a página 16. E vai achar lá a sugestão, tá? Então, assim, mais mastigado do que esse, impossível, tá bom? Para a série United Kids, do Funde 1, a gente tem um documento digital em português que pode ser disponibilizado das escolas sob demanda, tá? Então, peça ao seu... É o nosso Scope and Sequence, né, Tamara? É o Scope and Sequence do livro, traduzido para o português. Tá crescido de alguma informação ou ele é só o Scope and Sequence? Ele é o Scope and Sequence do nosso material.
traduzido para o português, é um documento, e você pode utilizar esse documento como você achar melhor. Você usa ele para você fazer essa cola para se preparar para a reunião de pais. Você usa esse para você usar ele para referência, para escrever boletim para os seus alunos, tá bom? Usa ele. Você tiver um pai falando assim, mas eu não sei o que meu filho está aprendendo. Edita, manda um documento para ele, falando, olha, esse é o documento, esse é o que ele vai aprender durante o ano. Tem 1000 lugares para esse pai achar o que o aluno está aprendendo. A primeira deles é a plataforma, né? O próprio livro. Mas o cara não sabe ler inglês, beleza. Então, a gente vai ajudá-lo mandando esse documento em português. E para a série de coding, a gente também tem todo o conteúdo programático em português, que está na nossa plataforma de livros digitais. A mesma plataforma que o professor entra para acessar o livro digital, para dar aula dele, lá tem todo o conteúdo programático em português, de novo, para fazer o mesmo trabalho, se preparar para uma reunião de pais. O que a gente vê, muitas vezes, é o professor ir para a reunião de pais preparado apenas com notas ou com seus apontamentos sobre comportamento, sobre se fez lição de casa ou não, olhando sempre para trás, olhando sempre para o que já passou. Vá para a sua reunião de pais olhando para o futuro. Tá, passou e foi isso que aconteceu. Você precisa ter isso, mas você precisa ter o que vai acontecer também. Isso vai te ajudar na aceitação, na ansiedade, na compreensão dos pais do que vai acontecer, tá bom? Vamos lá. Ajudando os pais a entenderem o seu papel. Então, aqui, naquele primeiro momento de discussão ali, que vocês foram para a breakout room, e a gente conversou aqui, já surgiu esse assunto. Ele é tão dolorido que ele surge o tempo todo, né? O pai. Será que o pai sabe o papel dele? Por que o pai reclama tanto? Por que o pai fala, eu não sei falar inglês, como que eu vou ajudar meu filho? Quando o cara vai fazer um curso de idioma, ele põe a criança dele lá, de 10 anos, vai fazer um curso de idioma. Será que o tipo de queixa é a mesma? Eu não vejo isso quando eu estou em sala de aula de curso de idiomas. Eu não vejo o pai falando assim, eu não sei falar inglês, como é que eu vou acompanhar meu filho no curso extracurricular do CELEP? Não existe isso. Por que isso existe na escola regular? Né? Será que a gente está deixando que isso aconteça de alguma forma? Né? Então, vamos pensar. Dos pais e dos responsáveis pelas crianças, não se espera o papel de professor. Pai é pai, professor é professor. Se o aluno tem dúvidas e não consegue executar a tarefa, não cabe aos pais sanar essas dúvidas dos filhos. Cabe ao professor. A lição de casa não deve ser feita pelos responsáveis. Quando os pais fazem atividade pelo filho, o seu aproveitamento real fica mascarado para o professor. Ao pai cabe o papel de apoio, valorização, escuta, brincar, acompanhamento e demonstração de interesse. Isso tem que ser transmitido na reunião de pais. Tem que falar para o pai, quando ele tem essa fala, e como que eu vou ajudar meu filho se eu não sei falar inglês? Tem que falar para ele, mas a gente não espera que o senhor faça o papel do professor. Quando isso acontece, a lição de casa volta em branco. E aí? Ótimo! Porque você, como professor, vai saber o real resultado daquilo que você atribuiu para casa. Meu aluno não entendeu as instruções. Provavelmente meu aluno está com alguma defasagem na aprendizagem daquele tópico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar
instruir novamente aquele aluno que trouxe a lição em branco. Vou instruir de forma diferente do que eu instruí da primeira vez, porque se da primeira vez eu instruí dessa forma e veio em branco, quer dizer que eu tenho que instruir diferente agora. Então, você vai novamente explicar o que deve ser feito para aquela criança de forma diferente e vai mandar a lição para casa de novo. Não vai pôr a resposta na lousa para ele copiar, porque não adianta nada. A criança vai só copiar lá a resposta e vai continuar sem saber o que fazer, gente. Tá? Então, a ideia é, se a lição de casa voltou em branco, se o meu aluno não está sabendo fazer a lição de casa em casa sozinho, se o meu aluno fica gritando socorro para o pai e para a mãe porque não consegue fazer a lição de casa, o problema está provavelmente na minha instrução. Então, eu preciso rever como eu estou passando a instrução para o aluno. E vamos agora para uma fala bem prática. Porque é fácil eu pegar e falar para vocês assim, né? Se a instrução não foi correta. Então, vamos voltar um pouquinho, uns passinhos para trás, e vamos pensar como que eu passo lição de casa para o meu aluno. Eu só escrevo na lousa lá, página 25 para cá, tá? Aula que vem, página 25, tá bom? É assim que eu passo lição de casa? Não. Como que eu vou passar a lição de casa? Então, vamos lá. Todo mundo pega o livro, abre na página 25. Todo mundo abre na página 25. Se tem figura, vamos explorar a figura com as crianças. Ah, o que vocês estão vendo aqui? Ah, tem uma figura. Ah, figura. Quem que está lá na figura? Ah, está a Annelise na figura. Muito bem. O que que a Annelise está fazendo? Ela está correndo no parque. Muito legal. Olha lá, a Annelise está correndo no parque. Então, vamos escrever essa frase? Annelise está correndo no parque. Vai lá na lousa, escreve. Annelise is running in the park. Legal. Agora, olha lá. Tem uma borboleta voando, né? Isso, tem uma borboleta voando. Vamos, como é que fala então que a borboleta está voando? The butterfly is flying. Beleza. Com isso, você já fez 1 ou 2 primeiros exercícios com ele em sala de aula. O que mais que tem aqui? Ah, tem o dog de bicicleta. Ah, tem o John jogando bola. Legal. Então, em casa, vocês vão agora olhar todas as outras pessoinhas, bichinhos que tem lá, e vocês vão escrever as frases aqui que estão, essas 3 últimas que estão faltando. Porque vamos falar a verdade, nosso exercício tem o quê? 5, 8, né? Frases ali para fazer. Faça 2 em sala de aula para acabar com as dúvidas de todo mundo e o restante você manda para casa, tá? Se você simplesmente falar para ele que ele tem que fazer página tal e ele tem que chegar em casa, ele tem que descobrir ainda o que é que ele vai fazer, não vai dar certo, ele não vai saber fazer, vai virar aquela coisa de ai, pai, eu não sei o que tem que fazer aqui. E quando chega em casa e 2 exercícios já estão feitos, a probabilidade da criança lembrar como foi feito e continuar a fazer é muito maior. E a probabilidade do pai olhar e falar assim, ah, mas você fez na sala de aula, por que você não está conseguindo fazer os outros agora? Entendeu? O pai vai entender que houve um suporte, um apoio inicial para que essa criança faça a lição de casa corretamente. E o seu lab, será que é muito diferente disso? Não. Vocês vão lidar com o seu lab da mesma forma. Vocês vão pegar essas crianças e levar no laboratório de computador que estiver na escola. Ah, Dani, mas só tem assim para sentar 2 juntos. Não tem problema. Senta de 2 para fazer. Como não vale nota, não tem problema que vai ficar ali só no de um e do outro não vai. Não tem problema, não vale nota, gente. Não é teste. Então, não tem. Não tem laboratório de computador na minha escola. Tá bom. Você tem como projetar pelo menos uma sala de vídeo, você deve ter na tua escola.
projete o seu lab numa sala, com todo mundo sentado junto lá, olhando para essa projeção do seu lab. E você vai fazer oralmente com os alunos a atividade. Vai clicando, vai mostrando para eles o que tem que fazer. Vai clicando, mostra para eles que tem um botão lá para traduzir. Tem a bandeirinha do Brasil, que você pode clicar e traduzir para o português. Tá bom? E vai fazendo com o aluno oralmente. Ah, mas o aluno não está se gravando, não tem problema. Você é o gravador ali para ele, porque você vai fazer a correção oral ali na hora. Tá bom? Você simula que ele estivesse fazendo na casa dele, todo mundo junto ali. Transforma aquilo numa brincadeira. É uma escola que eu acompanhava lá em Caraguatatuba, que eles faziam muito isso. Eles levavam as crianças para uma sala de vídeo, essa sala projetava na parede, e aí sempre que eles iam passar, tipo assim, no último dia da unidade, eles iam atribuir seu lab para casa. Aí, nesse último dia de unidade, eles já deixavam ali meia hora reservada na sala de vídeo. Eles iam para a sala de vídeo e faziam toda a prática ali. E assim, não tinha reclamação de seu lab nesse sentido de que a criança não entendia, não sabia fazer. Não tinha essa reclamação, tá? Tinha reclamação de outras coisas que acontecem, coisa técnica. Mas a respeito de o aluno não sabe fazer, o aluno não entende o que tem que fazer, isso não existia. Tenho certeza que era por causa dessa preparação que o professor fazia com os alunos antes de atribuir o seu lab para casa, tá bom? Então, gente, é muito importante que essa conversa que está aqui nesse slide, vocês reproduzam ela com os pais, tá? Não é para fazer. E se a criança trouxer a lição de casa em branco, tudo bem, porque eu vou saber que ele não está sabendo fazer. Tranquilize o pai. Fale para ele, fala tudo bem, para mim é um diagnóstico. Quando a criança não consegue fazer, para mim é um diagnóstico. Me indique isso. Me indique, mostre para mim, pontue, me manda um bilhete falando, olha, hoje o Joãozinho não conseguiu fazer a lição de casa, e aí eu vou reexplicar. Tá bom? E aqui a gente tem esse pensamento de que quando a gente torna o aprendizado tangível, né, algo concreto, eu estou conseguindo ver o aprendizado do meu filho, nós vamos ter para nós pais mais confiantes, né? Alunos mais motivados, menos ansiedade da parte dos pais e mais parceria, e a própria escola mais valorizada, tá? A sua aula mais valorizada. Tá bom? Então, assim, são muitos benefícios para a gente colocar essas coisas em ação, tá bom? E assim, quem for coordenador, apoie seu professor. Leva esse pensamento de hoje e tenta implementar na sua escola. Quem for professor, busca a ajuda do seu coordenador. Fale que houveram houve essa troca e você tomou conhecimento dessas dicas e que você gostaria de implementar algumas, né? Então, é o momento da escola trabalhar como um todo, tá bom? Agora aqui, eu quero que vocês vão para os breakout rooms, vocês vão conversar um pouquinho agora. Então, tira print aí dessa tela, tá bom? Então, vocês vão agora trocar a respeito de tudo isso que foi falado, tá bom? Vocês vão pensar qual será o seu próximo passo. Disso tudo que foi falado, de coisas que você faz na sua escola já, como que você vai... o que você pode fazer para mudar, né? Que ferramenta você acha que você consegue fazer? Será que você vai conseguir trabalhar com esse negócio de vídeo? Você sente que você conseguiria fazer esse portfólio? Pensando assim estrategicamente, você precisa de ajuda? Quem ajudaria você para implementar essas coisas nas suas aulas, né? Qual seria a frequência para cada ação? Tipo, eu consigo levar meu aluno, eu consigo fazer essa prática do seu lab a cada 15 dias com os meus alunos.
cria o fluxo e comunica aos envolvidos. Tipo assim, eu quero começar a fazer um portfólio virtual. A primeira coisa que eu vou fazer é entrar no site do CISOL, por exemplo, ou eu vou falar com o responsável de tecnologia do meu colégio para ver como que eu posso mandar vídeo pelo aplicativo da escola, né? E começar a se mexer mesmo, se comunicando com as pessoas envolvidas. Então, dar início a uma comunicação de forma assertiva, clara e eficiente, tá? E lembra, pequenas ações podem gerar grandes impactos no envolvimento dos pais e no desenvolvimento dos alunos, tá? Às vezes a gente começa implementando uma ação desse tamanhozinho, a gente já vê uma melhora no relacionamento gigantesca, tá bom? Então agora vocês vão para o breakout room, eu vou dar 5 minutos para vocês conversarem, trocarem ideias, verem o que vocês acham mais interessante, mais prático disso tudo que foi falado. Pode contar coisas que vocês fazem nas escolas de vocês, tá bom? E aí depois eu vou chamar vocês de volta para a gente trocar todo mundo, ok? Sim, sim. E aí, pessoal, deu para conversar bastante? Sim. É. E quem está se sentindo aí motivado para aplicar algumas ideias? Conta pra gente. O que vocês gostariam de fazer? Van quer falar? Michele, olha lá, Michele. Michele, quer falar pra gente? O que você gostou aí, gostaria de implementar? Eu estava conversando com as minhas duplas. Eu achei interessante estar revendo essa parte da reunião, principalmente do Fundi 1 e 2. Foi uma dica bem legal de estar fazendo uma reunião diferenciada. Porque aí o pai vai sentir, né, como vocês passaram, o que foi dado, qual é a rotina, o que se espera. Porque realmente aqui no nosso colégio a reunião é passar nota e comportamento, porque como é um ciclo rotatório, né, que os pais vão passando na mesa dos professores, acaba a professora do bilíngue fazendo a mesma coisa. Então, tá revendo essa parte de reunião, achei muito interessante. E essa maneira da agenda digital, que a gente já até tem, mas é também, acho que colocado, como você falou, Dani, página tal, tarefa tal, não é explicado o dia a dia, o que foi dado, o que né, foi alcançado. São duas coisas que eu vou estar passando para as duas coordenadoras e a gente está revendo. E as atividades extras, né, que é onde o pai vai ao colégio e vai sentir a parte, né, da oralidade da criança. Muito legal. Legal, bacana. Alguém mais? O que vocês acham que dá para começar a implementar nas escolas de vocês? Questão de instrução de homework, questão de instrução de plataforma. Deu para clarear um pouco? Sim. Sibeli talvez balançar a cabeça, assim. É? Eu Alguém até quer? conversei com a. Ai, eu esqueci o nome dela. Ah, com quem que eu estava falando? Eu esqueci. Vanessa, acho que é a Vanessa. Estava conversando com a Vanessa, que enquanto vocês estavam explicando, eu até mandei mensagem para uma professora que trabalha ali em parceria comigo, né? Para a gente mudar um pouquinho a estratégia do envio da lição de casa, porque a gente tem muito costume de colar a lição de casa no caderno, né? Encaminhar para o aluno, aí eles realizam as tarefas e depois devolvem o caderno ali no prazo que a gente coloca. Então, de repente, até fazer uma coisa assim, ainda assim, dentro do caderno, mas que eles produzam, né? Que nem nós estamos, eu sou professora do Fundamental 1, né? Os primeiros anos, e estamos estudando shapes. Então, assim, como é um assunto bem rico, dá até para pedir assim, manda o caderno em branco, e aí o aluno com o pai produz ali alguma forma com shapes. Então, não sei, a pizza, food, a car, alguma coisa assim que eles consigam recortar e colar no caderno. Então, fazer de repente alguma coisa assim, com até os próprios pais depois gravando. Eu acho interessante fazer algo um pouco mais dinâmico, né? Então, já que vocês falaram, eu até mandei mensagem. Falei, olha, eu, barra, seu app, tive uma ideia. Então, Legal. Muito bom. Obrigada pela contribuição. Mais alguém? Deixa eu ver. Patrícia. Quem mais está lá? Juliana. Cristina.
Mais alguma ideia? Alguém tem alguma ideia da sua própria escola, da sua própria rotina, que gostaria de trazer para a gente, de contar para a gente como acontece, que dá certo? Deixa eu dar uma contribuição aqui. Bom, eu pude perceber que aqui a maioria dos participantes estão com uma questão mais de educação infantil e Fundi 1, né? A nossa realidade, eu estava até contando para as meninas no meu breakout room, é que a minha realidade, eu trabalho no Colégio FECAP, é um colégio de educação, de ensino médio técnico, e é muito grande. É um colégio que conta hoje com 850 alunos, mais ou menos, só de ensino médio, primeiros, segundos e terceiros anos. É uma galera. E, assim, a nossa maior dificuldade, eu percebo que a comunicação com os pais é muito importante, mas a nossa maior dificuldade é exatamente isso. Por quê? Porque conforme a criança vai crescendo, os pais se veem desobrigados e existe aí uma falta de necessidade de acompanhamento desses filhos. Vai ficando cada vez mais sob a responsabilidade dos jovens e jovens adultos estarem à frente das questões acadêmicas. É uma pena, porque, inclusive, a minha primeira pergunta, quando recebo pais na escola, que, inclusive, a gente teve reunião de pais recentemente, é como é o consumo de língua na família, na sua casa? Como você consome isso com o seu filho? Você canta música com ele? Vocês ouvem música no carro juntos enquanto está indo levar na escola, ou trazer da escola, ou fazer qualquer outro tipo de atividade? Você assiste um filme junto, faz uma sessão de cinema junto? Você se interessa? Porque a gente tem percebido muitas vezes que hoje em dia, dos adolescentes, existe uma falta de interesse pelo que o adolescente está fazendo. E aí corrobora também, até com essas séries que a gente anda assistindo, né? A adolescência agora foi um boom. E é isso, tá no quarto, tá jogando, tá com a porta fechada, mas e aí? Tem interesse na vida desse filho ou dessa filha? O que efetivamente, qual é o seu efetivo envolvimento? A configuração das famílias também, né? Que às vezes são famílias, crianças que têm duas casas e dois contextos diferentes. Então, assim, para mim, a pior parte é essa. É comunicar aos pais o desenvolvimento dos filhos. Um, porque às vezes não tem interesse. Dois, porque às vezes a autonomia dada ao filho é tamanha que não os permite fazer esse acompanhamento. Três, porque os filhos também não estão nem aí. E quatro, porque às vezes a conversa é assim: ai, ele foi na Disney, comprou um picolé para mim, ai, foi tão legal. Ele falou direitinho, menina. Ai, ela que foi a minha intérprete. A gente queria fazer compra na Gap. Ela que foi lá e falava tudo. Uma maravilha. Como se na Disney a gente precisasse falar, em Miami também. Né? A régua é muito baixa, né? Não é? Então, assim, o que vocês estão falando é muito distante da minha realidade da escola. E as estratégias que a gente tem que usar para atingir tantas crianças quanto os pais, conscientizar do mercado de trabalho. Gente, pessoal do ensino técnico, eles precisam de inglês. Eu estava até falando para as meninas. Eu faço 56 anos esse mês de junho. O meu discurso parece discurso de velha, né? No meu tempo. Mas, gente, quando eu comecei a procurar emprego, a gente preenchia a ficha na mão, sabe? No RH. Hoje em dia, essa galera tem uma exposição absurda, incrível ao idioma. Fazem uso, fazem proveito? Muitas vezes não. Então, assim, trazer à luz essa consciência da necessidade, até porque hoje em dia, você vai para o mercado de trabalho, quando você diz que você fala inglês e é bom, é avançado, já não é mais um diferencial, galera. Qual o seu nível de inglês e que outras línguas você fala?
Trazer isso à luz é dificílimo. E conscientizar a família dessa necessidade, porque a família vem com um discurso assim, eu falo para ele que é muito importante. Tá, mas e? É isso aí. Então, é uma coisa também para a gente pensar aí futuramente nos próximos treinamentos, atingir essa galera mais velha. Isso. Né? E assim, é interessante porque aí se a gente tem, né, essa criança bem pequena aí, né, da educação infantil do Fundi 1, já auxiliando os pais a terem essa conscientização da necessidade. Quando eles chegarem nessa faixa etária lá, desses alunos que estão com vocês, né, do ensino médio, os pais já vão ter... Exato, já existe uma construção de caminho. É muito importante essa parte que vocês fazem. É isso mesmo. Né? Alguém mais gostaria de contribuir com a gente? Deixa eu ver. Lê lá para a gente. Estamos conseguindo. Eu, na educação infantil, já me deparei com pais que não se importavam com as aulas de inglês, porque o filho mal sabia o português. Então, realmente é difícil. Então, você vê aí que, né, é uma questão cultural nossa, né? As pessoas sabem que é importante, mas não sabem muito bem como acompanhar, né? Vivi, quer contribuir? Não, eu estou dizendo assim que a gente tem acontece nos dois lados. Tem aquele que tem esse tipo de atitude, né? Mas não fala nem português, quanto mais inglês. E tem aquele que exige do filho inglês aquilo que o filho não faz ainda em português, né? Que quer que vá na Disney e que vá ao McDonald's e compre um lanche sozinho. Uma coisa que aqui no Brasil ele não exige do filho, tá? Isso. Então a gente tem os dois lados. Aqui a criança, né, não vai nem ali comprar sozinho na padaria. Então é interessante mesmo. E tudo se resume à falta de conhecimento dos pais, né? Nesse sentido de o que eu espero, né? O que eu posso esperar da criança. Então, eu acho que é muito importante a gente se preparar para as reuniões de pais, levando realmente para eles o que é que eles vão aprender naquele próximo bimestre, trimestre e tal. E uma coisa que o CELEP faz, eu não sei se vocês sabem disso, mas a gente se disponibiliza a participar das reuniões de pais do colégio, tá? No formato aí que vocês, que a coordenação e a direção gostaria, né? Seja tanto em forma de estar ali stand-by, esperando os pais virem conversar com a gente, ou seja, ativamente entrando nas salas de aula junto com o professor de inglês, tirando dúvidas dos pais, ou seja, aquela reunião geral para começar o ano, né? Então, em alguns colégios, a gente é sempre chamado, né? Então, a primeira reunião do ano para aqueles alunos novos que estão chegando, então vai alguém do CELEP lá e explica o que esperar da aula do CELEP, o que esperar da aula de inglês. Essa reunião inicial é muito importante para esses pais novos que estão chegando, né, no colégio, para explicar para eles o que é, tá bom? E eles não ficarem com falsas expectativas, né? Nem a mais, nem a menos também, não é? A Lorraine levantou a mão. Fala, Lulu! Oi, só para compartilhar em relação a essa questão mesmo da reunião. Esse ano, quando teve a reunião, eu sou professora do Fundamental 1, né, do Fundi 1, e uma coisa que eu comentei com os pais foi exatamente isso. Eu até brinquei com eles falando assim, pais, por favor, baixem a bolinha, porque os filhos de vocês, de primeiro, segundo, terceiro ano, não vai estar falando em inglês. Ele está sabendo, ele está aprendendo palavras, ainda um pouco mais para frente vai aprender a formular frases e por aí vai. Então, não cheguem nos seus filhos perguntando assim, o que você sabe falar? Então, fala uma coisa aí em inglês comigo. Porque eles não têm, a criança ainda não tem
essa capacidade de, tipo, meu Deus, pera, falar alguma coisa em inglês? Aí eles travam e a primeira coisa, a reação deles é, mas eu não sei falar em inglês. E aí, muitos dos pais, na hora que eu comentei isso, os pais falando, até balançaram a cabeça, nossa, é mesmo. Mas é justamente isso, da questão de equilibrar as expectativas do pai e da mãe, para eles entenderem que aquele momento, seu filho não vai estar sabendo é, fazer um diálogo, criar diálogos e conversações, né? Vai ter um momento para isso, e o momento ainda não é agora. Mas ele está aprendendo isso, e isso tem que estar nesse determinado nível. Então, toda vez que os pais vêm conversar comigo para falar, a maioria das vezes do discurso é: eu não sei nada de inglês, eu nem gosto do inglês. E aí eu já falo para os pais: tá, tudo bem você não gostar do inglês, às vezes seu filho também não vai gostar, mas ele tem que achar que você ama, porque você é o reflexo. E você dizendo para o seu filho que, nossa, filho, inglês é tão bom, é tão legal, me mostra como que é vermelho em inglês, você sabe me dizer? Se envolvendo, mostrando interesse para o que a criança tem a dizer, o pensamento da criança muda. Então, as próprias crianças já chegam, meu pai perguntou para mim como é que são as cores. Meu pai, falei para os meus pais ontem que eu sei contar até 20 em inglês. Então, ele muda a forma como as crianças enxergam o inglês. Eu acho isso extremamente importante. Equilibrar a expectativa dos pais é algo que esse ano, principalmente, eu tentei deixar isso bem claro e isso mudou muito. Até a forma dos pais virem até mim nas reuniões mais individuais e a forma de comunicar também dos pais mudou. Eles já não veem mais como, olha, eu não sei, ele já não vem mais assim, ele já vem assim, já vem no sentido de o que eu posso fazer em casa para ajudar meu filho. E eu achei isso muito bacana. Muito bom, muito legal. Obrigada pela contribuição. Mais alguém, pessoal, quer contar alguma coisa que acontece lá na escola? Alguma coisa que vocês estão pensando em implementar daqui para frente? A gente vai encerrando por aqui, então, né? Que já deu meio-dia.